Fala, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que estão aí? Como é que nós estamos aí na preparação dos nossos concursos, né, para nossas provas? Espero que esteja tudo bem. Então, viemos aqui mais uma vez para contribuir com a preparação de vocês aí da melhor forma possível. Então, hoje nessa aula aqui nós vamos ver os poderes administrativos. Nós estamos aqui em uma aula de direito administrativo na qual nós iremos estudar os poderes administrativos, dois deles em específico, o poder disciplinar, né, e o poder de polícia. Lembrando que a gente já tem aí, eu vou deixar disponibilizado para vocês, as aulas, né, dos outros poderes administrativos que a gente já viu aí, beleza? Então, vamos lá, olha só, aqui está o meu Instagram, você pode estar seguindo lá, tá? Aqui está o nosso contato e aqui está, pessoal, o nosso canal no YouTube. Muito material bacana que a gente vai estar disponibilizando por aqui para vocês, beleza? Então, bora lá. Primeiramente, a gente vai ver aqui, pessoal, o poder disciplinar. Olha só, acompanhe aqui comigo. O que é o poder disciplinar? Olha só, o poder disciplinar é aquele pelo qual a administração pode aplicar sanção, tá? A administração, por intermédio do poder disciplinar, ela aplica sanção, ela vai punir ou punir internamente, tá? Grava essa palavra aqui, internamente, as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina interna de seus órgãos e serviços, tá, pessoal? Então, o primeiro detalhe que a gente tem que ver aqui, o poder disciplinar, para quem serve o poder disciplinar? Pessoal, você já vai entender assim comigo, nunca, jamais, em hipótese alguma, o poder disciplinar, ele será para punir particulares, tá? A gente vai ver que quem vai punir o particular, pessoas como nós aqui, né, que não tem nenhum vínculo com a administração pública, quem vai punir o particular é o poder de polícia, entende desse jeito. O poder disciplinar não. O poder disciplinar ele vai aplicar penas, penalidades, sanções, né, às pessoas que estiverem vinculadas àquele determinado órgão ali. Ponto. É isso daí. Beleza? Olha só, continua a leitura aqui, ó. Em regra, o poder disciplinar ele é discricionário. Porém, a discricionariedade não reside em punir ou não, tá? E sim na forma, né, na forma da punição. Quando se tratar de relação funcional, uma vez verificada a prática da infração, o administrador ele deve punir, ele tem que punir, ele tem essa obrigatoriedade de punir. Constatou ali a falta disciplinar, tá? Aquele servidor cometeu falta disciplinar, beleza. Então, eu vou ter que punir esse servidor aqui, beleza? Então, deixa eu fazer, tá, esse esqueminha aqui para vocês. Olha aqui comigo, pessoal. Olha só. Nós temos aqui o poder, né? O poder disciplinar. O poder disciplinar, a gente já viu aqui que ele é internamente, porque tem um determinado vínculo com a administração pública, tá? Porque tem um vínculo aí com a administração pública. Tá? Por exemplo, o servidor, né? Que nós vamos ter o servidor, beleza? Isso aqui, pessoal, é a regra, tá? Ele é interno, tá bom? Será interno aí. Beleza, mas vamos lá. E o poder disciplinar, ele pode punir o particular, pessoal? Pode punir o particular? Preste atenção aqui comigo. Que o particular, ele não vai punir. Não existe de forma alguma, tá? O poder disciplinar. A administração quer aplicar através do poder disciplinar uma sanção a um particular. Não existe isso de forma alguma. Presta atenção, porque isso aqui é a regra. Se esse particular ele tiver algum vínculo com a administração, aí sim a administração pública pode ir lá e aplicar uma penalidade a ele com base no poder disciplinar. Beleza? Então, se esse particular que ele tem algum vínculo, vou colocar, por exemplo, um contrato, né? Se ele tem um contrato com a administração, se ele tiver aí algum contrato com a administração e ele feriu alguma cláusula desse contrato, a administração, com base no poder disciplinar, ela pode, tá? Pode aplicar aqui.
né, as penalidades. Ok? Ela pode aplicar as penalidades. Certo? Tudo bem? Então, isso que vocês precisam entender. Então, o poder disciplinar, sua aplicação ela é internamente, tá? Ali aos seus servidores, beleza? E pode aplicar o particular? Não, regra não, porque é o poder de polícia que eu vou aplicar sanções a particulares. Beleza? Mas se esse particular que ele tiver algum contrato com a administração, aí sim pode aplicar as penalidades aí advindas do poder disciplinar. Beleza? Vamos lá então que ainda tem mais aqui, olha só. A gente já vai trabalhar a primeira questão aqui, ó. Vamos lá. Ó, Carlos, servidor público federal, tá? Então, o Carlos aqui, ele é servidor público federal, em cargo efetivo, praticou um ato administrativo que causou dano ao terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais do seu cargo. Ou seja, ele praticou aqui, né, o que a gente chama do desvio de finalidade, né, ou desvio de função. Está praticando atividades ali, exercícios que não são inerentes ao seu cargo. Ok. O terceiro prejudicado ajuizou uma ação de responsabilidade civil contra a União, solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão. Ok. A partir dessa situação hipotética, julguem o item a seguir. Beleza, pessoal. Esse tipo de questão aqui é aquela questão que a gente tem que analisar. Ó, nós temos um servidor público federal. Esse servidor público federal estava praticando atos que não eram de sua competência. E o que ele fez? Ele causou prejuízos a terceiros, né? A um terceiro ali. Então, o terceiro foi lá e ajuizou uma ação contra a União. Por que contra a União? Porque o Carlos ele é servidor da União, né? Então, obviamente, responsabilidade civil objetiva. Ok, tudo bem. E aí, caso alegou inocência, certo? Pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão. Vamos ver o que a questão quer, ó. A sindicância, pessoal, aberta contra Carlos, caracteriza, caracteriza o poder administrativo disciplinar. A sindicância aberta contra Carlos caracteriza o poder administrativo disciplinar? Sim, certíssimo, tá? Caracteriza, sim, com certeza, o poder disciplinar. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Tá? Falei aqui para vocês, ó. Poder disciplinar, ele é internamente, tá? Ele é internamente. Tem que ter aí um vínculo, por exemplo, o servidor, tá? O servidor ele tem um vínculo com a administração pública, né? Ele passou, prestou concurso, né? Passou no concurso, tem ali as suas atribuições, então ele tem um vínculo. Então, se ele fizer alguma situação ali, alguma besteira, a administração pública ela pode sim, através do poder disciplinar, instaurar uma sindicância, né? Instaurar um PAD e, consequentemente, aí, aplicar uma sanção a esse servidor. Beleza? Então, está certíssimo quando ele diz que a sindicância aberta contra Carlos caracteriza o poder administrativo disciplinar. Beleza? Vamos lá, bora para a próxima questão. Olha o que diz aí, ó. As autoridades competentes, olha só que questão bacana, uma questão de 2024 da FGV, né, do TJ Amapá, aqui do meu estado. As autoridades competentes da administração pública verificaram que, após a regular formalização de determinado contrato administrativo, olha só, nós temos o contrato administrativo com a sociedade Begúnia, contratada, né, a contratada descumpriu cláusulas estabelecidas no contrato. Então, informação importante, ó, descumpriu cláusulas estabelecidas no contrato, de modo que, mediante o devido processo administrativo, ela foi aplicada a respectiva sanção de modo proporcional com o fulcro na Lei 14.133 de 2021. Nesse contexto, a aplicação da sanção em comento corresponde à manifestação do poder. E aí, pessoal? Aplicação de sanção, né? Preste atenção, que aqui nós temos um contrato, nós temos uma contratada, então nós temos um particular, né? Que no caso seria a sociedade Begúnia, né? Então, em regra, a gente não utiliza o poder disciplinar para aplicar penalidades, sanções a particulares, em regra. Só se esse particular tiver aí algum vínculo com a administração pública. Nesse caso aqui, nós temos um contrato administrativo ali, sendo balizado pela Lei 14.133, né? A nossa nova lei de licitações aí.
E aí, ele quer saber em que, deixa eu ver, nesse contexto, a aplicação da sanção em comento corresponde à manifestação de qual poder, pessoal? Será que é o poder de polícia? A gente já viu, né, pessoal, que não se aplica, né, o poder de polícia nessas situações. O poder disciplinar, diante da relação de sujeição especial entre o contratado, né, entre o contratante e o contratado. O que vocês acham, pessoal? E aí, vou até voltar aqui, que é isso que eu quero que vocês compreendam, né? É isso que eu falei lá no início da nossa aula. O poder de polícia, ele é internamente. Pode ser utilizado o poder de polícia para punir, perdão, o poder disciplinar para punir os particulares, pessoal? Regra, não. Somente se esse particular tiver um contrato, né, uma relação de sujeição especial com a administração pública, que é justamente o que fala aqui, ó, a letra B, tá? Ó, poder disciplinar diante da relação de sujeição especial. Qual é a sujeição especial aqui, ó? O contrato administrativo entre o contratante e o contratado. Beleza? Então, por esse motivo aí, o nosso gabarito. Ó, não pode ser o de poder de polícia, tá? Não é o poder de polícia. Ó, bora ver aqui a letra D. Disciplinar. Em decorrência da denominada supremacia geral da administração. Não, não. Como falei para vocês, aqui só vai ser aplicado o poder disciplinar por causa da relação de sujeição, né, que foi estabelecida aí por conta do contrato, né, administrativo. Letra E está falando poder de polícia também não pode ser. Beleza? Bem legal também. Vamos lá para a próxima questão. Ó, do FGV também 2024. Primeiro cenário. Segundo cenário. Então, ela nos dá aqui dois cenários. Bora lá o primeiro. A administração pública, após a observância das formalidades legais, olha só, aplicou uma multa à sociedade empresária XYZ, contratada, ela é uma empresa contratada para fornecer bens ao poder público em razão do descumprimento de cláusulas contratuais. Ok, vamos lá para o cenário 2 agora. Ó. A Polícia Militar, né, de Petrônio, após o exercício do contraditório da ampla defesa, recebeu uma sanção disciplinar por descumprimento de ordens legais do seu superior hierárquico. Ok, então bem tranquilo essa questão. Aqui a gente está vendo a manifestação do poder disciplinar em duas vertentes. A primeira vertente, né, é contra o particular. Aí você vai lembrar, quando que o poder disciplinar ele vai poder punir o particular, pessoal? Quando tiver aí alguma relação, né, jurídica, por exemplo, um contrato aqui. Tá? Então, esse particular, que é a sociedade empresária XYZ aqui, tinha uma relação jurídica, um contrato aí com a administração pública. Então, descumpriu as cláusulas contratuais, poder disciplinar nela. Ok. No cenário 2, nós temos um policial militar aqui que ele descumpriu aí ordens legais do seu superior hierárquico. Então, como é internamente, sanção do poder disciplinar, uma sanção disciplinar, por base do poder disciplinar. Bora ver a questão, o que ela está pedindo aqui para a gente. Ó, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial, né, dominantes, as punições aplicadas à empresa e XYZ e ao policial militar petrônio são, respectivamente, manifestação do, letra A, poder disciplinar, ok, e o poder hierárquico, pessoal? Não, pessoal, poder hierárquico aqui não. Poder hierárquico, não confunde também, tá? Poder hierárquico, ele não aplica penalidade. Quem vai aplicar penalidade sempre é o poder disciplinar. Letra B, o poder hierárquico não. Letra C, o poder disciplinar sim e o poder disciplinar sim. Gabarito, letra C, tá? Então, é bem facinho, né? Via de regra, né? As questões, elas vêm nesse sentido aí, tá? Quando se trata do poder disciplinar. Beleza? Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. Muito bacana. Ó, questão 4. Bora verificar aqui, ó. Maria requereu a expedição de certidão em determinada autarquia federal para a defesa de um interesse, né, de um interesse pessoal. Passado mais de 15 dias da sua solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado documento, deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria. Indignada, ela apresentou recurso ao chefe do Caio,
formulou denúncia à Corregedoria da Autarquia e ajuizou uma ação pleiteando indenização, tendo demonstrado o prejuízo sofrido. Considerando essa situação hipotética, julguem o item a seguir. Vamos verificar. A eventual aplicação da pena a Caio, em razão da denúncia à Corregedoria da Autarquia, será um exemplo do exercício do poder de polícia. É o poder de polícia aqui, pessoal, que vai aplicar uma penalidade ao Caio, servidor público federal. Será que é o poder de polícia, pessoal? Não, né, pessoal? Claro que não é o poder de polícia, é o poder disciplinar, tá? Bem aqui a questão errou, tá? Não é o poder de polícia, sim o poder disciplinar. Então, por esse motivo aqui, ó, gabarito errado, né? Bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo. Vamos lá. Para a quinta questão agora. Ó, o Estado do Rio Grande do Norte, após o adequado processo licitatório, celebra contrato administrativo com a sociedade empresária. Ok, já falou em contrato, a gente viu que tem uma relação, né? Uma sujeição aí com a empresa X, Y e Z, né? No curso da avença, a contratada descumpre cláusulas contratuais. Com efeito, o Estado contratante, após a observância do contraditório da ampla defesa, tá? Tem que ter, pessoal, o contraditório e a ampla defesa, tá? Não é simplesmente pegar e aplicar a multa, não, tem todo um processo. Aplica a contratada as sanções previstas no pacto administrativo. O pacto administrativo é o contrato. Nesse cenário, é correto afirmar que há manifestação do poder hierárquico, normativo, disciplinar vinculado ao poder de polícia, pessoal. Obviamente, se nós estamos falando, né, de nós estamos falando de aplicação de multa, né, de aplicação de penalidades a uma empresa que foi contratada pela administração pública, obviamente que nós estamos diante do poder disciplinar. Beleza? Tranquilos para vocês verificarem que as questões de poder disciplinar elas são bem tranquilas. Joia? Vamos lá. Sexta questão, pessoal. Ó. A Corregedoria da Polícia Civil recebeu denúncia anônima de Paula. Né? Perdão, vou ler novamente. A Corregedoria da Polícia Civil recebeu denúncia anônima de que Paula, servidora estadual efetiva da Secretaria do Estado da Fazenda, cedida, olha só, cedida à Polícia Civil. Tá, eu vou parar bem aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui, ó. Então, a Paula aqui, pessoal, a Paula aqui, ela é servidora estadual da Secretaria do Estado, tá? Da Secretaria do Estado de Fazenda. E ela está cedida à Polícia Civil, tudo bem? Então, presta atenção, que ela é originária da Secretaria de Estado da Fazenda, mas ela está exercendo atividades, né, lá na Polícia Civil, ok? Normal, isso aqui acontece demais, só para que vocês consigam compreender o que está acontecendo aqui. Ok. Atuava habitualmente com insubordinação para com seus superiores e divulgava informações das instituições nas redes sociais sem autorização. Olha o que a Paula fazia, né? Tendo como referência a situação hipotética e as normas do direito disciplinar, assinale a opção correta. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ó. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é muito importante porque nós temos jurisprudência que trata a respeito disso daqui. Nós temos uma servidora, no caso a Paula, que ela é originária, passou no concurso da Secretaria, né, do Estado da Fazenda. Por que eu sei disso? Porque a questão está dizendo que ela é efetiva. Se ela é efetiva, ela fez o concurso público. Ok, só que ela está cedida à Polícia Civil. Ou seja, ela está exercendo as suas atividades lá na Polícia Civil. Então, eu vou ler aqui as questões para vocês, para que vocês consigam compreender. Quem é que vai aplicar a penalidade? Quem é que vai instaurar o procedimento, né? Que vai instaurar o PAD, né, o processo administrativo, para apurar as faltas, as irregularidades, né, que a Paula está cometendo. Isso aqui é jurisprudência. Olha só aqui comigo nas questões. Ó. Letra A. Dada a possibilidade de delegação do poder disciplinar, caberão ao órgão cessionário a apuração e a eventual aplicação da penalidade à servidora cedida. Será que é o órgão originário, né, que vai
tanto apurar a eventual falta e aplicar as penalidades à servidora cedida. Letra B. Caberá ao órgão cedente, né, ou seja, o órgão originário, apurar os fatos e, se for o caso, aplicar a penalidade à servidora cedida. Letra C. Não cabe a instauração do procedimento disciplinar contra a servidora cedida em razão da denúncia ter sido anônima. Isso aqui você já elimina essa letra C aqui, tá? A letra C a gente já elimina de cá, tá? Porque existe sim. Vou voltar aqui para vocês para que vocês compreendam isso daqui, ó. É possível, é possível, pessoal, a instauração do procedimento, né, disciplinar, como está dizendo aqui, do procedimento disciplinar contra a servidora em razão da denúncia ter sido anônima, somente pelo fato da denúncia ter sido anônima, não, tá? Somente pelo fato da denúncia ter sido anônima, não. Só que o que vai acontecer isso? A autoridade, ao receber a denúncia anônima, o que ela tem que fazer? Isso aqui é jurisprudência do STJ. A autoridade recebeu a denúncia anônima, o que ela vai fazer? Ela vai investigar. E somente após a investigação, apuração dos fatos, é que ela vai instaurar o procedimento disciplinar. Tá bom? Então, se eu ligo lá para a Polícia Civil, estou denunciando a Paulo. Então, só pelo fato de eu ter ligado, a administração vai instaurar o procedimento disciplinar contra a Paula? Obviamente que não. Primeiramente, ela tem que apurar a situação, vai ter que ocorrer uma investigação e somente após isso é que vai acontecer aí a instauração do procedimento disciplinar, tá? Sindicância ou o PAD. Beleza? Então, a letra C a gente vai descartar por isso daqui. Joia? Vamos lá, continuando lá. Letra D. O órgão sessionário poderá, olha só, poderá instaurar o processo administrativo disciplinar contra a servidora cedida para apurar a falta funcional. Porém, o julgamento e eventual aplicação de penalidades caberão ao órgão cedente. Caberão ao órgão cedente. Bora ver a letra E. O órgão sessionário não possui competência para apuração de falta disciplinar. Tá errado, tá? A letra E possui sim, tá? Possui sim. Beleza? Então, olha só, pessoal. Gabarito, então, letra D. Por quê? Porque é exatamente isso que fala o STJ. Ó. O órgão cessionário, tá, poderá instaurar o processo administrativo disciplinar contra a servidora cedida para apurar a falta funcional. Porém, a eventual aplicação caberão ao órgão cedente. E é exatamente o que está escrito aqui, ó. Nós temos esse entendimento do STJ, ó. Pontua-se que o fato da investigação ter partido de denúncia anônima não basta por si só que a administração instaure o procedimento apuratório adequado, consoante já sedimentado na súmula 111 do STJ. Olha só. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo com base em denúncia anônima, que foi aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, devidamente motivado e com amparo em investigação ou sindicância. Joia? Então, pode sim, tá? Pode sim ter o processo administrativo disciplinar nesse sentido aí. Ó, novamente, aquele exemplo, ó, denúncia anônima, recebi a denúncia anônima. O que? Já vou logo instaurando o procedimento administrativo? Obviamente que não. Tem que ter uma investigação, tem que ter uma sindicância. E após isso é que eu vou instaurar o procedimento administrativo, conforme o entendimento do STJ lá na súmula 611. Fechado aqui, conseguimos compreender? Ok. Agora, olha só aqui, ó. Olha só aqui. A questão está bem aqui, ó. A instauração do processo disciplinar contra servidor efetivo cedido deve dar-se preferencialmente no órgão que tenha sido praticado a irregularidade, tá? Contudo, o julgamento e a eventual aplicação da sanção só podem ocorrer no órgão ao qual o servidor efetivo estiver vinculado, ok? É exatamente isso que o nosso gabarito lá, a letra D, está falando para nós. Joia? Tranquilos? Conseguimos compreender? Uma questão assim um pouquinho mais puxada, né? Por se tratar de uma jurisprudência. Tranquilos? Mas é de boa. Vamos lá, continuando aqui. Ó, pessoal, agora a gente vai falar do poder de polícia, tá? O que é o poder de polícia, pessoal? Bom, como vocês acabaram de perceber aqui nas questões, o poder disciplinar, a banca, ela tenta muito induzir o candidato, né, ao erro, dizendo
que é para punir os particulares. Não é para punir os particulares, nem aplicar sanções aos particulares. Quem é que vai fazer isso? É o poder de polícia agora que vai fazer que vai demonstrar para nós, né, a possibilidade da restrição de direito a particulares, né, a imposição de multa aos particulares, particulares assim como nós, sem vínculo nenhum com a administração pública. Joia? Tudo bem? Então, bora lá. Olha só, a gente vai encontrar amparo legal para definição, né, do poder de polícia lá no artigo 78 do Código Tributário. Olha onde a gente encontra, né? Eu vou até abrir um parênteses aqui para vocês, por quê? Porque essa é uma grande dificuldade da gente que estuda direito administrativo, da gente que dá aula de direito administrativo, porque o direito administrativo, ele não tem um código, né, como por exemplo o direito penal, o direito civil, o direito eleitoral, não existe um código para o direito administrativo. Então, a gente vai encontrar conceitos de direito, conceitos de assuntos, né, de dentro do direito administrativo em diversos outros códigos, como, por exemplo, o conceito do poder de polícia, que a gente vai dar uma volta agora lá no Código Tributário. Tá? Olha só o que diz o Código Tributário lá no seu artigo 78. Considera-se o poder de polícia a atividade da administração pública que, olha o que ela vai fazer, ó, limitando ou disciplinando direito, tá? Disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do que, pessoal? Do interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina de produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, tá? Olha só, concessão e autorização do poder público, tá? Então, isso advém do poder de polícia. A tranquilidade pública ou a respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Então, vocês conseguem observar aqui que o poder de polícia ele é bem extenso, né? Ele é bem amplo, tá? Então, eu quero que vocês peguem aí e levem para o coração de vocês isso que eu deixei grifado, ó. O que o poder de polícia ele vai fazer? Ele vai limitar, ele vai disciplinar direito, interesse e liberdade, ele vai regular a prática de ato ou abstenção de fato, tá? Tudo em razão do que, pessoal? Do interesse público, tá bom? E a gente vai ver outras situações aqui. Olha só. O poder de polícia reparte-se entre o legislativo e o executivo, tá? Tornando-se como pressuposto o princípio da legalidade. Sim, pessoal, o princípio da legalidade. Por quê? Porque, por exemplo, quando um fiscal da vigilância sanitária ele vai aplicar uma multa a um estabelecimento, a um restaurante, que o dono está descumprindo determinadas regras, normas sanitárias, isso tem que estar balizado. Esse ato administrativo da concessão dessa multa tem que estar balizado, né, pelo princípio da legalidade, ou seja, tem que estar em uma lei. A lei tem que estar falando, tem que estar autorizando a aplicação dessa sanção ao particular, tá? Não existe nada disso de ir lá e simplesmente ir fazer, ok? Bora lá. Continuando aqui. Ó, que impede a administração de impor obrigações ou proibições, senão em virtude de lei, tá? Justamente isso eu acabei de falar para vocês. Não vai simplesmente chegar lá e aplicar uma penalidade ao particular. Não, né? Não pode isso. Então, princípio da legalidade, tá? A administração só pode fazer aquilo, vocês sabem, o princípio da legalidade para a administração pública é diferente do princípio da legalidade para o particular. Então, aqui a administração só vai fazer o que estiver previsto em lei, tá? Beleza? Continuando lá. É evidente que, quando se diz que o poder de polícia é a faculdade de limitar o exercício dos direitos individuais, está pressupondo que essa limitação esteja prevista em lei. Você vai levar também outra palavra para o teu coração, ó, faculdade. Se é uma faculdade, você já entende comigo aqui, ó, que ele é o quê, pessoal? Discricionário, tá? Já grava isso dentro do teu coração, que ele é discricionário, ok? Mas não é pelo fato de ser discricionário que a administração, o agente público vai lá e vai fazer o que bem entender com o poder de polícia. Obviamente que não. Olha só, o poder legislativo no exercício do poder de polícia,
que incumbe ao Estado, cria, por lei, as chamadas limitações administrativas ao exercício das liberdades públicas. Ok. A administração pública, no exercício da parcela que lhe é outorgada, do mesmo poder regulamenta, olha só, regulamenta as leis, tá? E controla a sua aplicação previamente por meio de ordens, notificações, licenças ou autorizações, ou repressivamente mediante imposição de medidas coercitivas, tá? Coercitivas. Deixa eu explicar isso aqui também para vocês, ó. O que esse trecho aqui desse quadro que eu trouxe para vocês quer dizer? Que toda a atuação da administração pública, do agente público, tem que estar balizada na legislação, ok? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o poder legislativo, ele cria essas normas, um ato normativo primário, uma lei, normal. E a administração pública, no exercício do poder de polícia, o que ela vai fazer, pessoal? Ela vai regulamentar e controlar a aplicação dessa lei. É basicamente isso que ele está fazendo. Ele está falando aqui para nós. Isso acontece de duas formas, tá? De duas formas. Primeiramente, preventivamente, o poder de polícia ele atua de forma preventiva, ou seja, antes, né, por meio de ordens, notificações, licenças e autorizações. Por exemplo, assim, antes de um fiscal sanitário ele aplicar uma multa ao determinado estabelecimento, o que ele faz? Ó, vou te notificar. Notifica aquele estabelecimento ali, diz para ele tratar as irregularidades, de se regularizar, né? Fazer a limpeza adequada, cumprir, né, as normas de higiene, notificou. Se o estabelecimento não notificou, então a administração pública vai lá e repressivamente vai lá e aplica uma medida mais dura, por exemplo, uma multa, ou até mesmo a interdição do estabelecimento. Conseguiram compreender? E ele atua de forma predominante, tá? Preventivamente, ok? De acordo aqui com o que fala a Maria Silvia Zanella de Pietro. Deu para entender, pessoal? Então, com esses quadros aqui, tá? Com esse conceito lá do Código Tributário Nacional e com o conceito da nossa querida professora Maria Silvia Zanella de Pietro, a gente consegue ter a dimensão do poder de polícia. Beleza? Tranquilos? Olha que legal. Bora lá, que agora eu quero esquematizar algumas coisas aqui com vocês a respeito disso. Primeiramente, pessoal, o que eu quero que vocês compreendam sobre o poder de polícia? Olha só, anota aí. Ó, a gente vai entender que o poder de polícia ele vai fazer o quê? É a prerrogativa dada para a administração, de acordo com o que a gente viu aqui, que ela vai poder condicionar, tá? A administração ela vai condicionar, ou então ela vai restringir, tá? Dos particulares, olha só, dos particulares, o quê? Bens, direitos, e atividades, tá? Então, ela vai condicionar e restringir, né, bens, direitos e atividades de quem? Dos particulares. Como assim condicionar? Ó, um exemplo clássico de prova, por exemplo, é a CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação. Quando, por exemplo, você vai dar entrada na sua CNH, na sua habilitação, a administração ela vai te condicionar. Você entende que isso é um direito seu, né? É um direito seu. A administração ela vai te condicionar. Primeiramente, você tem que ter aí, né, a idade mínima para poder tirar a habilitação. Você tem que passar por um processo que vai permitir que você tenha que a administração possa conferir se você tem ou não a habilidade, né, de dirigir. Então, observe que a administração ela está te condicionando, tá? Você vai ter que fazer as provas teóricas, você vai ter que fazer a prova prática. Então, tudo isso é a administração pública, através do poder de polícia, te condicionando determinados direitos. Se você cumpriu tudo isso, a administração pública vai lá e vai te dar a tua CNH.
por exemplo, tá? Que inclusive é uma licença, né? E é um ato vinculado. Cumpriu todos os requisitos, todas as condições, olha aqui, todas as condições, a administração pública vai lá e vai te dar a CNH. Beleza? Basicamente isso daí, tá? Beleza? E, como eu disse para vocês, isso aqui, pessoal, é feito por meio de atos, né? Isso aqui é feito por meio de atos, né? Atos normativos. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, os atos normativos abstratos e os atos normativos concretos. Aqui a gente tem, né, a lei, por exemplo, tá? A lei. Beleza? Tranquilos? Isso aqui também pode aparecer na nossa prova, tá? Como polícia administrativa. Tranquilos? Pode aparecer também na nossa prova como polícia administrativa. Joia? Bora lá, que tem mais uma coisa aqui para mostrar para vocês, ó. E isso aqui, como a gente viu lá, vou colocar bem aqui, ó. Olha só nesse esqueminha aqui. Isso aqui pode ser, né? Bora colocar assim, ó. O poder de polícia, ele tem natureza preventiva, e repressiva, tá? Repressiva. A preventiva, como eu havia dito a vocês, a preventiva aqui, ela é o que predomina, tá? E a repressiva somente em casos, né, de descumprimento, tá? Somente em caso aqui de descumprimento, beleza? Tranquilos? Então, com esse esqueminha aqui, a gente pode estar aí acertando diversas questões. Joia, quero mostrar para vocês uma outra coisa que também cai demais, pessoal. Cai demais e tem questões aí. A gente trouxe para vocês questões. Que são os atributos, tá? Atributos aqui cai até em discursivo. Já fiz uma prova. Já fiz uma prova que isso aqui caiu em discursiva, tá? Os atributos do poder de polícia, tá? Vou colocar aqui os pontos chaves para vocês, ó. Primeiramente, a gente vai ter a discricionariedade. A gente vai ter a discricionariedade, que obviamente, tá? Nós temos que ter uma previsão legal para que isso aqui ocorra. A gente já sabe disso, tá? A discricionariedade para quê? Primeiramente, para fiscalização e também a gradação das penalidades, tá? Aqui, ó. A gradação das penalidades. Ok? Como assim? Quando eu coloco aqui para vocês, né, a gradação das penalidades, pessoal, tem a ver muito com a penalidade que a administração ela vai impor. Obviamente que tem que estar libalizado nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, obviamente, no princípio da legalidade. Então, por exemplo, se a administração pública ela, fiscaliza um estabelecimento, encontra diversas irregularidades sanitárias lá neste estabelecimento. Então, a administração pública ela vai decidir, olha só, aqui olha a discricionariedade, ela vai decidir entre diversas sanções previstas na legislação, na lei,
qual a penalidade, qual a sanção ela vai aplicar ali aquele estabelecimento. Pode ser uma multa, pode ser uma multa. Aí ela está decidindo, tá? Obviamente tem que ter uma previsão legal. Pode ser pela interdição do estabelecimento? Pode ser pela interdição do estabelecimento, se previsto na legislação e, obviamente, né, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade permitirem que isso aconteça, não tem problema nenhum. É nesse sentido que o poder de polícia ele tem esse atributo da discricionariedade. Joia? Vamos lá, continuando. Então, a, e uma, quando você fala de discricionariedade, você vai lembrar de faculdade, tá, pessoal? Da faculdade, ok? Tranquilos? Beleza? Bora lá então. Nós temos um outro aqui, ó, que é a auto, né? A auto executoriedade, tá? A auto executoriedade. O que isso quer dizer? Vocês já estão cansados, né? Disso aqui é que a administração ela pode executar, né? Executar atos sem, sem a intervenção, sem a intervenção do judiciário, tá? Do judiciário. Aqui nós temos os meios diretos de coerção, né? Tá? Os meios diretos de coerção, ok? Tranquilos? Obviamente, tá? Obviamente que tem que ter aí a ampla defesa, tá, pessoal? Ok? A ampla defesa. Tranquilos? E aqui uma coisa que cai bastante em prova que esse atributo da autoexecutoriedade, ele não está em todos, né? Não possui, por exemplo, em todos os atos administrativos, tá? Como assim? Ó, por exemplo, a administração pública. Eu vou dar esse exemplo para vocês porque é mais tranquilo da gente entender aqui o conteúdo. A administração pública, ela vai lá, ela fecha um estabelecimento, pessoal. Ela vai e fecha um estabelecimento. Então, ela tem que primeiramente pedir autorização para o judiciário? Não. Balizado ali pelo interesse público que aquele estabelecimento está trazendo prejuízos à coletividade, ela pode ir lá e fechar o estabelecimento e pronto. Tá? Então, isso é a administração pública exercendo a sua autoexecutoriedade. Tranquilos? Então, por isso a gente coloca aqui, ó, são os meios diretos de coerção, tá? São os meios diretos de coerção. E quando eu digo que não possui todos os atos, é por quê? Porque eu quero que vocês compreendam o seguinte, que existem determinados atos administrativos que são meios indiretos de coerção. Deu para entender? São meios indiretos de coerção. Por exemplo, a multa, pessoal. A multa é um meio indireto de coerção. Então, bora lá, só para a gente completar o esqueminha aqui, ó. Olha só, acompanha aqui comigo. Esse atributo da autoexecutoriedade aqui, a gente vai entender que nem, tá? Nem todo o ato possui ele, tá? Nem todo ato possui esse atributo, ok? Então, nem todo ato possui, tá, esse atributo aqui da autoexecutoriedade. E quando ele não possui esse atributo da autoexecutoriedade, a gente vai entender, né, por exemplo, a multa. Tá? Eu vou colocar aqui ao lado, que vocês consigam visualizar, que nós temos a multa. A multa, pessoal, ela é um meio indireto, né, de coerção. Então a gente chama, né, a gente diz que nesse caso nós estamos diante da exigibilidade, tá? Da exigibilidade. Exigibilidade, tá? Que são tá? Os meios indiretos, os meios indiretos de coerção, tá? Nada mais é do que a restrição
né, a direitos. Você quer um exemplo clássico, tá, de multa? Por exemplo, quando você vai e paga o seu IPVA, por exemplo, né? Pagamento de IPVA, um ótimo exemplo aqui. Ó, você vai, paga o teu IPVA, o teu licenciamento, para que você consiga transitar, né, normalmente, legalizado com seu automóvel e tudo mais. Só que se você perceber, se você tiver uma multa, olha só, uma multa ali no seu nome, né, no carro ali, por, sei lá, alguma coisa que aconteceu, excesso de velocidade, pode ser, né? Você não consegue emitir, né, o teu IPVA, você não consegue imprimir o documento do seu carro, seja já prestar atenção nisso? Então, somente após, né, o pagamento da multa é que você vai conseguir imprimir lá o teu documento no Detran, no site do Detran, por exemplo. Então, observa que isso é uma restrição ao teu direito. Tá? Então, olha só que a multa, né, que é um meio indireto, tá? Indireto de coerção, né, por meio da exigibilidade restringindo o direito. Se você não pagar essa multa, você não tem aí o documento do seu carro, por mais que ele esteja pago, por mais que você tenha pago ali o ano, né, por exemplo. Então, isso aqui, né, é um atributo, né, não está ali presente. Então, a auto-executoriedade, reformulando, né, não está presente em todos os atributos, de todos os atos administrativos, e o poder de polícia, o exercício do poder de polícia nada mais é do que um ato administrativo. Beleza? Tranquilos? Vamos lá então, para mais um aqui, o último que nós temos agora, tá? Eu não, acho que vou até colocar aqui mesmo, aqui dá para colocar aqui para ficar só no lugar que é a coercibilidade, tá? Tem questão aí falando da coercibilidade, que é o último atributo, tá? O último atributo, que é o uso da força, né? Você pode colocar aí, ó, que não precisa da anuência, tá? Não precisa da anuência do administrado, tá bom? Então aqui, pessoal, nós estamos diante dos três atributos do poder de polícia. Primeiramente é a discricionariedade, tá? A auto-executoriedade e aqui a coercibilidade. Joia? Bem legal também para a gente conseguir compreender, né, essas questões aí. Bora lá. Quero falar para vocês também agora de uma outra coisa que está despencando muito em prova. O que é? São as fases, pessoal. Olha só, são as fases, né, ou ciclo do poder de polícia, tá? São as fases ou os ciclos de poder de polícia. Primeiramente, nós temos a fase de ordem, tá? A fase de ordem. O que é isso, pessoal? Ó, é a edição de normas, tá? E aqui a gente já viu que essas normas elas vão restringir ou elas vão condicionar, né? Condicionar direitos, né? Aí aqui, né, a gente tem as leis, os atos normativos, né, os regulamentos. Vou colocar aqui como exemplo os atos normativos, os regulamentos, os atos normativos secundários e por aí vai. Segundo, qual é o segundo? O de consentimento, tá? De consentimento, ok? Que característica é essa aqui, pessoal? Ó, o de consentimento, por exemplo, vou colocar aqui para vocês, ó. O particular precisa de anuência, tá? O particular precisa de anuência
da administração pública, para desempenhar, determinadas atividades, tá? Então, olha só, o de consentimento, pessoal, a fase de consentimento. O particular, por exemplo, quando ele quer desempenhar aí alguma determinada atividade, determinada situação, quer, sei lá, abrir um pequeno negócio, uma lanchonete, por exemplo, vocês sabem que precisa do alvará, né? Quer abrir um estabelecimento, precisa do alvará para atender as normas, né, os regulamentos ali e tudo mais. Então, quando ele quer, ele não vai simplesmente pegou e abriu, não, né? Obviamente ele vai poder fazer isso. Então, ele precisa ir lá na administração e precisa do consentimento da administração. Vai precisar da anuência da administração pública para desempenhar essa atividade. Tá? Então, esse é o segundo, é a segunda fase do poder de polícia ou do ciclo de polícia. Tá? Terceira fase aqui, tá? A terceira fase aqui é a fase de fiscalização. A fase de fiscalização, tá? Que a administração aqui na fase de fiscalização, ela vai, né, verificar os cumprimentos das normas, né? O cumprimento das normas estabelecidas. E aqui, por último, a gente vai ter a fase de sanção, tá? A fase de sanção, que é a aplicação de penalidades. A aplicação de penalidades, tá? E essa aplicação de penalidade, ela será apenas, tá? Apenas em caso de descumprimento das normas, tá? Apenas em caso de descumprimento. Ok? Tranquilos? Então, aqui, pessoal, nós estamos diante agora do ciclo de polícia, tá? Das fases do ciclo de polícia. Primeiramente, a fase de ordem, que é a edição de normas, aquelas normas, né, que vão restringir ou vão condicionar os direitos, né? Que são as leis e os atos normativos, né, os regulamentos, atos normativos secundários, leis, no caso de leis, atos normativos primários, né, e os atos normativos secundários ali, os regulamentos, tudo mais. A fase de consentimento, caso você queira desempenhar alguma determinada atividade, por exemplo, você quer a permissão da administração, você quer a autorização da administração para praticar determinada atividade. Então, você vai lá no órgão, né, competente, você vai solicitar essa permissão ou essa autorização e a administração ali, ó, por meio da sua anuência, vai conceder, né? A fiscalização é o cumprimento das normas, você estará sendo sempre fiscalizado. E aqui a fase de sanção. No caso de descumprimento dessas normas, você vai sofrer aí, né, as penalidades, né, a aplicação das penalidades aí somente em caso de descumprimento. Ok? Bem legal isso daqui. Ó, tenho mais uma coisa para falar para vocês, pessoal, que é o exercício do poder de polícia, tá? Que é uma aula completa de poder de polícia. A gente vai aplicar isso aqui já já. Ó, aqui a gente vai ver o exercício, tá? O exercício do poder de polícia. Então, olha só, primeiramente, nós temos o exercício originário. O exercício originário. Quem é que executa, né? Quem é que executa o poder de polícia? Quem é que tem a legitimidade? A administração direta, tá? A administração direta.
tá? Eles são, a gente vai entender assim, que a administração direta, os entes federados, eles são titulares, né? Titulares, vou colocar assim, são titulares das 4 fases do poder de polícia, tá? Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, a fase de ordem, a fase de consentimento, a fase de fiscalização e a fase de sanção, tá? Então, a administração direta. Quem é a administração direta, pessoal? A União, os estados, o Distrito Federal, né? O Distrito Federal e os municípios. Então, eles são titulares das 4 fases do poder de polícia, tá? Das 4 fases. Beleza. Pode delegar a questão de prova da Sebrasp. Pode delegar essas fases do poder de polícia, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Pode delegar? Sim, pode ser delegado, tá? Pode ser delegado. Para quem, pessoal? Para as pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. Quem? As autarquias, tá? As autarquias. Eu posso delegar, tá, as fases do poder de polícia para pessoas jurídicas de direito público, as autarquias. Beleza? Agora, bora se aprofundar, porque temos jurisprudência nesse sentido aqui, tanto do STF quanto do STJ, tá? Olha só, pessoal. Acompanhe aqui comigo, ó. Eu vou colocar só as iniciais para vocês entenderem. Aqui eu tenho a fase de ordem, eu tenho a fase de consentimento, eu tenho a fase de fiscalização e aqui eu tenho a fase de sanção, tá? Tem essas 4 fases aqui. O que a jurisprudência ela entende? Ela entende com relação às outras entidades administrativas, por exemplo, as prestadoras de serviço, perdão, as pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo. Elas podem, essa é a grande questão. As pessoas jurídicas de direito privado, que estão ali, né, que compõem o rol, né, da administração indireta, como, por exemplo, a Sociedade de Economia Mista, a Fundação Pública de Direito Privado, né? A empresa pública, elas podem exercer o poder de polícia, e aí vem a jurisprudência tratando a respeito disso. Se elas podem exercer o poder de polícia, elas vão poder exercer as 4 fases do poder de polícia, uma empresa pública, né? Uma sociedade de economia mista, será que elas podem? Elas vão poder? Bom, e aí vem a jurisprudência e vai explicar isso para a gente. Olha aqui comigo, ó. O STJ, vou colocar bem aqui para vocês. O STJ, o STJ, ele entende que a fase de consentimento e de fiscalização, olha aí, preste atenção aqui, ó. A fase de consentimento, tá? E de fiscalização, elas podem ser delegadas para as pessoas jurídicas de direito privado, tá? Pessoas jurídicas de direito privado, ok? Tudo bem? O STJ entende isso. Aí, o STF, olha lá, questão de prova isso aqui, ó. O STF, ele vem e nos diz o seguinte: ele diz que a fase de consentimento, tá? A fase de fiscalização e a fase de sanção, tá? Para o STF, elas podem ser delegadas para as empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? E sociedade de economia mista, ok? Desde que elas façam parte da administração, né, indireta, obviamente que já faz parte, né, da administração indireta, tá? Elas têm aqui, ó, um capital social majoritariamente público, um capital social majoritariamente público, ok? Público, e elas sejam exclusivamente
exclusivamente prestadoras de serviço público, ó, prestadoras de serviço público, tá? E em regime não concorrencial. Não concorrencial. Tudo bem? E olha só, aqui, ó. E apenas por meio de lei. Vou colocar assim, ó. Apenas por meio de lei. Ok? Apenas por meio de lei. Tudo jóia? Olha que esqueminha legal, tá? Presta atenção, se vier na prova dizendo para vocês que o poder de polícia ele é delegado, tá certo? Ele é delegado, ele pode ser delegado para pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, as autarquias. As autarquias elas poderão exercer o poder de polícia em sua totalidade. Porém, nós temos jurisprudência do STJ, pessoas jurídicas de direito privado, tá? Integrantes da administração indireta, elas podem exercer o poder de polícia apenas em determinadas fases, a fase de consentimento e a fase de fiscalização. Para o STF, tá? Para o STF, as empresas públicas e as sociedades de economia mistas integrantes da administração indireta, que tenham um capital social majoritariamente público e sejam exclusivamente prestadoras de serviços públicos em regime não concorrencial, elas podem exercer por meio de lei, apenas por meio de lei, a fase de consentimento, de fiscalização e de sanção. Isso aqui cai em prova. Vocês não têm ideia de como isso aqui cai em prova. Beleza? Tudo bem? Então, acredito que com relação ao poder de polícia, a gente deu uma explanada em tudo aqui agora. Então, a gente vai passar para as questões. Olha só. A primeira questão, questão 7, que fala sobre o poder de polícia, tá? Nosso material aí, ó. Com relação aos princípios da administração pública e aos poderes, assinale a opção correta. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão bem legal, porque a gente vai fazer uma revisão agora nessa questão aqui, por isso que é legal estudar por questões, né? De alguns assuntos que não são, que não é apenas os poderes administrativos. Bora lá. Olha só, primeiramente, ó, são princípios expressos no texto constitucional para a administração pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e bem aqui, ó, a supremacia do interesse público. Será que a supremacia do interesse público está de forma expressa lá na Constituição? Não. A gente vai lembrar aqui, ó, expressamente, né? Nós vamos lembrar do LIMP, né? Do LIMP. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ok? Vamos lá. Letra B. Com base no poder hierárquico, a administração pública poderá punir, com base no poder hierárquico, poderá punir internamente os servidores, né, e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração pública pelas infrações funcionais que aqueles cometeram não é com base no poder hierárquico, né, pessoal? Isso aqui é com base no poder disciplinar, tá? Com base no poder disciplinar, ok? Bora ver aqui a letra C agora. O poder regulamentar, a gente viu, temos uma aula sobre o poder regulamentar, tá? Dos chefes do Poder Executivo Estadual e Municipal está restrito à previsão em lei, enquanto do chefe do Poder Executivo Federal que é presidente da República, pode regulamentar matéria que não tenha previsão legal ou constitucional. Está um pouco estranho isso daqui, né? Não pode ser a letra C também. Letra D. Pela aplicação do princípio da legalidade, a administração pública pode fazer ou deixar de fazer, né? O que a legislação não proíbe está errado. Ó, uma das coisas que as bancas gostam muito de confundir com relação ao princípio da legalidade é que existe a legalidade para o particular, né, e existe a legalidade para a administração pública. O particular, eles não pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tá? Esse é o princípio da legalidade para ele. E para a administração pública? A administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei.
Tá? Então, isso aqui é uma pegadinha muito grande, ter certeza, né? Pra gente que já estuda aí há um bom tempo, não cai mais nesse tipo de pegadinha. Então, a letra D também não é. Olha a letra E aqui, ó. A administração pública dispõe do poder de polícia, o qual garante ao ente público a prerrogativa de condicionar, olha só, pessoal, de condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Gabarito, letra E de eu vou passar em nome de Jesus. Beleza? Exatamente isso e tudo que eu falei para vocês aqui, né? A letra E é o conceito do poder de polícia. E vocês estão vendo que a CESP, né, cobrou isso aqui agora em 2024. Tá? Para você que vai fazer o CNU, não, né? Mas para você que vai fazer aí o TSE unificado, né? O TRF, a FGV, a, FC, a CESP, a Sebrasp, ela vai fazer o TSE, né? E o TRF1 que vai fazer a FGV. Então, essa aula aqui pode ser aplicada para essas duas bancas, porque elas, nesse assunto, elas têm aí o entendimento parecido, elas cobram basicamente a mesma coisa. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Ó, uma questão da FGV agora, ó. Caso os agentes competentes, no regular exercício do poder de polícia administrativa, verifique que em determinada farmácia estão sendo vendidos medicamentos vencidos. Medicamentos vencidos, ou seja, fora do prazo de validade, que colocam em risco a saúde da população, cuja apreensão e a inutilização tem fundamento legal, ou seja, está balizado na lei. Tais agentes devem promover a atuação do estabelecimento. Vamos ler. Tais agentes devem promover a autuação do estabelecimento e, dentre outras medidas cabíveis. Vamos ver. Letra A. Comunicar a existência dos medicamentos vencidos à Polícia Militar para que seja possível a apreensão de tais mercadorias. Bora lá. Atributo, né? Atributo da autoexecutoriedade, tá? Se o agente público, né, os agentes públicos desse caso aqui, eles estão vendo a irregularidade, eles podem, sem a anuência do judiciário, eles podem ir lá e fazer alguma coisa. Atributo da autoexecutoriedade. Não existe isso de comunicar à polícia militar. Não, não existe isso aqui não, tá? Letra B. Comunicar aos órgãos competentes pertinentes para que seja formulado o pleito judicial. De novo, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Atributo da alta executoriedade. A administração está diante de uma ilegalidade, de uma irregularidade, vai lá e faz, né, diretamente meios diretos de coerção. Vai lá, apreende o produto, não sei, faz alguma coisa lá, mas não vai comunicar terceiro, não vai comunicar a polícia militar, não vai para pleito judicial, alta executoriedade, ok? Letra C. Apreende prontamente os referidos medicamentos vencidos, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório de forma diferida. Gabarito letra C. Tá? Então, olha aqui. Essa aqui é uma questão que a gente consegue visualizar claramente, pessoal, claramente o atributo da alta executoriedade. Vou voltar aqui para a gente visualizar. Ó, o atributo da alta executoriedade, que são os meios diretos de correção. Obviamente, né, garantido aí a ampla defesa, tá? São os meios diretos. Se os agentes públicos estão se deparando com medicamentos vencidos, então, através da alta executoriedade, vai lá e apreende os produtos, tá? Os medicamentos, nesse caso aqui. Então, é isso que a gente precisa conseguir visualizar nas alternativas, né? No caso que é a letra C, ó, apreender prontamente os referidos medicamentos vencidos, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório de forma diferida. Ok? Então, gabarito letra C. Vamos lá. Próxima questão. Questão 10. Questão 9. O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará pode exigir de particulares o cumprimento de normas, ó, o cumprimento de normas de segurança contra incêndio e emergências nas edificações de todo o território estadual, com fundamento principalmente no poder. Qual é o poder, né? Qual é o poder que
o que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará ele pode exigir, né, do particular, pessoal, é o poder de polícia, tá? Olha aí, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Observa que isso aqui, ó, nesse caso aqui, a administração pública, ela está condicionando, né? Ela está condicionando aqui, ó, tá cumprindo ali, tá exigindo condições para que tenha ali, né, no estabelecimento, é, medidas contra incêndios, né, e emergências no que vier acontecer ali nas edificações. Tá? Então, isso é o exercício do poder de polícia. 10ª questão, olha aí. Acerca dos atos administrativos, dos poderes administrativos e do uso e abuso do poder, julgue o item subsequente. O poder de polícia é uma prerrogativa delegável do poder público. E aí, o que vocês acham? O poder de polícia é ou não é delegável? Observa que é uma questão genérica, né? Mas que a banca deu como certo. Por quê? Porque a gente viu que depende da situação, né? Das situações. A gente viu que para a autarquia ele é delegável, né? Ali em todas as suas fases. Para a sociedade, para entes da administração indireta, como por exemplo as empresas públicas e as sociedades de economia mista, a questão ela vai ter que falar sobre, né, se é o entendimento do STJ, se é o entendimento do STF, como eu já vi a FGV, por exemplo, cobrando. Segundo o entendimento do STF, né, aí dá todas as características que a gente acabou de ver. Segundo o entendimento do STJ, entendimento jurisprudencial do STJ, e aí ela vai dar as características também que a gente acabou de ver. Mas essa aqui, vocês conseguem perceber, né, que ela está falando de forma geralzona. O poder de polícia é uma prerrogativa delegável? É uma prerrogativa delegável, sim. Então, isso aqui está certíssimo. Ok? 11. Questão 11 da FGV. Ao estudar certo ponto específico do edital de concurso para o cargo almejado, Galileu verificou que a doutrina administrativa costuma distinguir a polícia administrativa da polícia judiciária, vindo a concluir corretamente que, pessoal, polícia administrativa e polícia judiciária. Bom, a polícia, né, administrativa é o poder de polícia, é o exercício do poder de polícia que a gente acabou de ver. E a polícia judiciária, pessoal, vou voltar aqui para explicar para vocês. Só mesmo falar aqui, bem tranquilo. Ó, a polícia judiciária, né, a polícia que a gente já conhece, a polícia civil, né, aquelas polícias que conduzem investigação, a polícia penal, a polícia federal, né, a polícia ferroviária federal, como está lá na Constituição. Então, essas são as polícias judiciárias, aquelas que conduzem investigações, tá? E as polícias judiciárias, elas são predominantemente repressivas, tá? Tanto, olha só, tanto a natureza da polícia administrativa, que no caso é o poder de polícia, e a polícia judiciária, elas têm a natureza preventiva, né, e repressiva. Só que na polícia administrativa, a natureza é predominantemente preventiva. Já na polícia judiciária, a natureza ela é predominantemente repressiva, tá? Tranquilo? Então, só para que a gente consiga compreender isso daí, tá bom? Então, basicamente é essa a diferença. Vamos ver as questões aqui, ó. Letra A. A polícia administrativa apenas pode ter natureza preventiva. Tá errado. Não é apenas pode ter natureza preventiva, tá? Tá certo que predomina. Aqui predomina. Predomina. Mas, por exemplo, quando a administração ela impõe uma sanção, né, ao administrado, ela está, então, agindo com a sua natureza repreensiva, tá? Beleza? Tranquilos? Letra B aqui, ó. A polícia judiciária se exaure na função administrativa, tá? Ou seja, se acaba na função administrativa, não sendo necessária a via jurisdicional para a conclusão do escopo da aplicação da lei penal. Claro que não, né, pessoal? Isso aqui também não se exaure, né, na função administrativa. Também tem aí a questão da função judiciária, né? Jurisdicional, perdão, né, de de investigação, né? BO, por exemplo, o inquérito policial, tá? Letra C. A Polícia Civil apenas pode exercer atribuições relacionadas à Polícia Administrativa, mas não à Polícia Judiciária. Apenas, de novo, aqui está errado. Letra D.
As medidas da Polícia Administrativa podem ser dotadas de alta executoriedade na forma da lei, de modo que não será necessário a intervenção jurisdicional para colocá-las em prática. Certíssimo. Gabarito letra D. De novo, tá? De novo. Também, duas coisas que eu posso destacar para vocês aqui do poder de polícia. Né? As fases do poder de polícia, né? A parte lá da delegação, e o atributo da alta executoriedade. Isso cai demais em prova. Tá? Exatamente aqui a letra D, o nosso gabarito. Bora lá. 12. A administração pública, no exercício do poder de polícia, regulamenta as leis e controla a sua aplicação preventivamente por meio de ordens, né, notificações, licenças ou autorizações. Certíssimo, tá, pessoal? Isso aqui é aquele conceito que a gente viu lá. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. É o conceito da nossa querida professora Maria Silvia Zanella, né, de Pietro. Tá bem aqui, ó. Olha só. A administração pública, no exercício da parcela que lhe é outorgada do mesmo poder, regulamenta as leis e controla a sua aplicação, ó, preventivamente, né, por meio de ordens, notificações, licenças ou autorizações, tá? Ou repressivamente, né, mediante a imposição de medidas, né, coercitivas. Exatamente isso que a questão né, a questão nos mostrou lá, certo? Então, aqui a questão 12 está certíssima. Olha como fica fácil, né? Questão 13, pessoal. A autorização por lei do ingresso forçado, tá? Ingresso forçado de autoridade administrativa em imóveis públicos e privados nos casos de abandono, ausência ou recusa que possam impedir o acesso de agentes de saúde para o cumprimento de medidas de vigilância, corresponde à característica do poder disciplinar denominado proporcionalidade, coercibilidade, autoexecutoriedade, discricionariedade ou vinculação, pessoal. E aí? Tá? Ela está falando aqui dos atributos, né? Atributos. Tá? Nós temos o primeiro atributo, que é a discricionariedade. Nós temos o segundo atributo, que é a autoexecutoriedade. E o terceiro atributo, que é a coercibilidade. Tá? O terceiro atributo, que é a coercibilidade. E o terceiro atributo aqui, ó, nada mais é do que a força, né? Do que a força. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B de bola. Por quê? Porque quando ele diz assim, ó, a autorização por meio de lei, obviamente, isso tem que estar previsto na lei, do ingresso forçado de autoridade administrativas em imóveis, tá? O ingresso aqui, ele é forçado. Então, se ele é forçado, nós estamos aí utilizando a força, o atributo coercibilidade, é o uso da força, né? Da força aí administrativa, vamos dizer. Será que a gente pode falar isso? Força administrativa, tá? Então, enfim, uso da força. Vocês viram essa ideia de força? Não precisa da autorização, né, do dono do imóvel, nesse caso aqui. Com certeza já foi notificado para que ele pudesse ali fazer a limpeza do seu imóvel. Não fez nada, então a administração foi lá no uso da força, né? E adentrou o imóvel dele. Beleza? Bora lá. Questão 14 agora. Um dos atributos do poder de polícia é a alta executoriedade. Ok, a alta executoriedade. Então, olha só para a gente fazer o exercício aqui da alta executoriedade. A administração pública, no uso nas suas atribuições legais ali, tá? Autorizadas por lei, ela pode ir lá e usar meios diretos de coerção sem a autorização prévia do judiciário. Ok, alta executoriedade, né? Vamos lá então ver se a questão corresponde a esse entendimento. Ó, da alta executoriedade, que estabelece que a administração pública é capaz de executar suas próprias decisões. Olha só, pessoal, desde que recorra previamente ao judiciário. Não, né, pessoal? Isso é o contrário, né? É justamente sem a autorização, sem a anuência do judiciário. Se a administração todo tiver que recorrer ao judiciário, ela nunca vai fazer nada, né? Até porque o nosso judiciário é bem lento aqui. Beleza? Então não, tá errado. Bora lá.
Caminhando aqui para o final. Questão de número 15. Com base na lei municipal, temos uma lei que dispôs sobre os requisitos a serem observados para a realização de construções e reformas. Antônio, servidor público municipal, no exercício de suas atribuições legais, compareceu em determinada construção e constatou afronta de certas vedações legais. Ok, constatou afronta a certas vedações legais. Por essa razão, notificou o proprietário, tá, a respeito das irregularidades, determinando a sua correção no prazo estabelecido, sob pena de ser aplicada a sanção combinada. A narrativa acima descreve uma atividade. Ok. Bom, aí, ó, olha o que aconteceu. Essa questão é muito interessante, tá? Porque é uma questão que eu considero uma questão difícil. Tem que ter muito cuidado aqui. Presta atenção. O contexto é esse. Nós temos aqui o Antônio, que ele é um servidor público, com base numa lei municipal, ele foi e notificou um proprietário ali de uma propriedade privada, porque estava sendo constatada afronta a certas vedações legais. Né? E aí a questão quer saber que atividade é essa que o Antônio, servidor público, ele desempenhou. Né? Que atividade é essa? Bom, a gente já sabe, tá? Se você for olhar nas alternativas, olha aqui, ó. Se você for olhar aqui nas alternativas, ela fala, ó, uma atividade normativa, uma atividade administrativa, uma atividade normativa, administrativa e administrativa. A gente vai eliminar o que fala de atividade normativa, tá? Porque não tem nada a ver. A gente sabe que quando ele está aplicando, quando ele notifica o proprietário, isso aqui é uma atividade administrativa que é oriunda do poder de polícia, tá? Então não pode ser uma atividade normativa aqui, tá bom? E aí a gente só precisa compreender agora, né, do que se trata. Bora ver aqui a letra B. Ó. É uma atividade administrativa de natureza discricionária, com alicerce em ato normativo concreto, que limita a liberdade individual, impondo a observância de deveres positivos. Ixi, e agora? Agora complicou, né, pessoal? Presta atenção, ó. Quando a gente tem aqui, pessoal, uma lei municipal, essa lei municipal, ela é uma lei de caráter abstrato, tá? Por quê? Porque ela é para todo mundo, que ela vai ser aplicada em um caso concreto, ok? Então, quando ele fala aqui, ó, que é uma lei com alicerce em ato normativo concreto, pessoal, está errado isso daqui, porque não é em ato normativo concreto, e sim em ato normativo abstrato. Tá? Então a gente já vai eliminar também aqui a letra B, justamente por causa desse errinho aqui, ok? Olha lá, a letra D agora. Administrativa, típica do poder de polícia. Opa, apareceu o poder de polícia aqui, ó. Com alicerce em ato normativo concreto. Não, pessoal, não é com alicerce em ato normativo concreto. É com alicerce em ato normativo abstrato, porque essa lei municipal aqui, tá? Ela é um ato normativo de caráter, ela tem caráter abstrato, tá? Ela é um ato normativo abstrato. Então não pode ser. Então só pode ser a nossa letra E, né? Olha só, administrativa, típica do poder de polícia, com alicerce em ato normativo abstrato, ok, que limita o direito à propriedade, sim, porque o poder de polícia ele limita direitos, impondo, olha que interessante, a gente aprende com essa questão, impondo observância a deveres negativos, ou seja, deveres de não fazer, tá? De não fazer. Ó, se ele aqui constatou afronta a certas vedações legais, significa que esse cara aqui ele está fazendo coisa que não é para ele fazer. Então por isso é que a questão coloca aqui, ó, impondo observância de direitos negativos, tá, pessoal? Direitos então de não fazer. Beleza? Tranquilos? De boa? Certo? Legal. Vamos lá, nossa última questãozinha de hoje, tá? Ó, no regular exercício do poder de polícia, os agentes competentes da administração pública podem escolher. Opa! Se colocou aqui podem escolher, nós estamos diante do quê, pessoal? Nós estamos diante de uma faculdade,
né? Nós estamos diante de uma possibilidade, ok? Podem escolher o melhor momento para realizar a respectiva fiscalização, bem como devem determinar a sanção mais adequada ao caso concreto. Olha só, ele pode escolher, né, o momento adequado para realizar a fiscalização e também pode escolher determinada sanção ao caso concreto. Ok, bem legal, né? Notadamente, nas situações em que duas ou mais penalidades sejam previstas para certa infração. Tais situações retratam o atributo, letra A, da discricionariedade, da coercibilidade, da autoexecutoriedade, não existe consensualidade, tá? A exigibilidade, né, vocês viram, tá? São os meios indiretos, né? Indiretos, né, de coerção, tá? Então, também não pode ser aqui porque a questão não está falando disso, tá? Então, se falou em possibilidade de escolha, eu estou diante da discricionariedade. Legal, meus amigos? Beleza, estaremos aí diante então da discricionariedade. Muito interessante essa questão aqui, tá? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês, né? Obrigado por essa aula aqui maravilhosa, tá? Aqui está o nosso Instagram. Aí essa aula será disponibilizada no nosso YouTube. Curte, comenta, compartilha aí, ajuda o nosso canal a crescer, tá? E desde já muito obrigado pela confiança aí em nosso trabalho, tá, pessoal? No mais é isso e até a próxima aula, se Deus quiser.